sou a prof. Ana Paula, de História dos anos finais do Colégio Marista São Pedro. E eu sou a professora Mônica, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio do Colégio Marista São Pedro. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre os nossos diálogos interdisciplinares entre História e Literatura e para falar um pouquinho então sobre as leituras obrigatórias e o seu contexto histórico e hoje uma análise sobre o gênero memória. Então a gente vai trazer hoje a leitura Feliz Ano Velho, do autor Marcelo Rubens Paiva, que traz as suas memórias individuais e as memórias coletivas, ele traz um contexto histórico para sua narrativa. Esse livro está catalografado como memória, e isso é bem importante a gente observar numa leitura a ficha catalográfica, para entender se esse livro é uma ficção, se ele se baseia na realidade, se é um livro de poemas. Então sempre que a gente vai fazer uma leitura é importante a gente olhar essa fichinha que fica no início do livro para entender se esse livro é uma memória. Então ele vai trazer ali um contexto social, um contexto individual e um contexto histórico na obra do Marcelo, no caso. E dentro da narrativa, o Marcelo vai trazer toda a contextualização histórica utilizando as suas memórias em dois momentos principais. O primeiro momento que envolve a infância e as memórias com o pai, que faz alusão à ditadura civil-militar no Brasil, e o segundo momento onde ele ocorre o acidente, né, e a sua recuperação, e que faz parte de um outro contexto, de um outro cenário, que é o processo de reabertura político. Em ambos, ele vai utilizar as suas memórias individuais inseridas num macro, uma memória maior que a memória coletiva que faz parte do contexto brasileiro. E como a gente tem uma narrativa memorialística, e quando a gente acessa a memória, a gente não tem algo cronometrado, algo cronológico, seguindo uma ordem, a gente vai ter uma narrativa fragmentada. Então, a todo momento, Marcelo retoma algumas questões da infância, da adolescência, depois volta para o momento que ele está no hospital escrevendo, depois ele retoma memórias com o pai, memórias com a mãe, e por isso a gente tem uma narrativa que revisita acontecimentos e também uma narrativa que em diversos momentos é muito melancólica. Então, esses eventos históricos narrados pelo Marcelo ajudam a compor a narrativa e constroem uma história memorialística, porque ele está acessando a memória, ele conta sobre a infância, ele conta sobre a vida adulta, e no meio dessa história que ele está contando, ele traz documentos, ele traz reportagens, ele traz documentos que foram encontrados junto com os militares sobre onde o pai dele poderia estar, e ele traz as histórias que outras pessoas contaram para ele durante os depoimentos na época da ditadura. E dentro desse contexto que a prof. Mônica está trazendo, é importante a gente resgatar a necessidade de refletir e de analisar essas memórias e esses depoimentos como importantes documentos que ficaram sobre esse período da história brasileira, desse contexto onde tantos documentos foram perdidos e extraviados. Então, pessoal, fica a nossa dica de leitura, Feliz Ano Velho, uma obra, além de ser um marco dentro da literatura brasileira, também ajuda a recontar a história da nossa sociedade. Boa leitura!